Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem navegar pela vida com uma serenidade inexplicável, tomando decisões que, mesmo em meio às tempestades, resultam em frutos abundantes? Por que certas pessoas conseguem enxergar soluções onde outros veem apenas problemas impossíveis? A resposta está em uma das maiores revelações que Jesus trouxe à humanidade: a sabedoria divina que transforma não apenas nossos pensamentos, mas nosso destino eterno. Imagine por um momento o que aconteceria se você pudesse ter acesso direto aos pensamentos de Deus, se pudesse compreender os mistérios que estão por trás de cada situação que você enfrenta. O que você está prestes a descobrir mudou minha vida completamente e tenho certeza de que também transformará a sua. Durante anos, a humanidade confundiu sabedoria com conhecimento, inteligência com astúcia e experiência com discernimento. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Jesus não veio apenas ensinar princípios morais ou éticos, ele veio revelar a própria sabedoria de Deus, tornando-a acessível a todo aquele que genuinamente a busca. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19, Jesus declara algo revolucionário: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Essa não é uma declaração comum. Jesus está revelando que existe uma sabedoria que se prova verdadeira pelos seus resultados. Uma sabedoria que não é meramente teórica, mas profundamente transformadora. Sabe o que mais me impressiona na palavra de Deus? É como ela revela que a sabedoria não é um conceito abstrato reservado para filósofos ou eruditos. No primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 5 a 12, vemos o jovem Salomão pedindo a Deus não riquezas, nem longa vida, nem vitória sobre seus inimigos, mas sabedoria para governar o povo. E Deus não apenas concedeu seu pedido, mas disse que lhe daria também aquilo que não pediu. Mas o que exatamente é essa sabedoria que Jesus revela? Durante anos vivemos pensando que sabedoria era apenas acumular conhecimento, memorizar versículos ou ter respostas para todas as perguntas. Até Deus nos mostrar que sabedoria divina é muito mais. É a capacidade de ver as situações da perspectiva do céu, de discernir a vontade de Deus em meio às complexidades da vida, de aplicar os princípios eternos às circunstâncias temporais. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, nos revela algo extraordinário. Entretanto, falamos sabedoria entre os perfeitos. Todavia, não a sabedoria deste século, nem dos príncipes deste século que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Você percebe a profundidade desta revelação? Paulo está dizendo que existe uma sabedoria que foi preparada por Deus antes mesmo da fundação do mundo, especificamente para nossa glória, para nossa transformação. Não é uma sabedoria que depende da nossa capacidade intelectual ou do nosso nível educacional. É uma sabedoria que vem diretamente do coração de Deus. E é aqui que o Espírito Santo nos revela algo incrível. Em Cristo, essa sabedoria se tornou acessível. Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Jesus não apenas possui sabedoria, ele é a sabedoria de Deus personificada. Mas como essa sabedoria divina é derramada em nossas vidas? Como podemos experimentar essa transformação que Jesus promete? A resposta está em uma das passagens mais preciosas das Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, Jesus faz uma promessa extraordinária. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade. Imagine o que Jesus está revelando aqui. Ele está dizendo que há camadas e camadas de sabedoria divina que ele deseja compartilhar conosco, mas que só podemos receber à medida que crescemos espiritualmente. O Espírito Santo é o professor divino que nos conduz progressivamente para verdades mais profundas. Durante anos, entendi mal essa passagem, pensando que era apenas sobre revelações futuras. Mas o que Deus me revelou depois mudou minha perspectiva completamente. Essa é uma promessa presente e contínua. A cada dia, em cada situação, o Espírito Santo deseja nos guiar em toda a verdade, nos dar a sabedoria específica que precisamos para aquele momento. Tiago, o irmão de Jesus, nos dá uma das instruções mais práticas sobre como buscar essa sabedoria. Em sua epístola, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele declara: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando." Olha só essa revelação que vai transformar seu dia. Deus não apenas possui toda a sabedoria, mas a dá liberalmente, generosamente, sem nos repreender por nossa ignorância ou limitações. A única condição é que peçamos com fé, crendo verdadeiramente que Ele deseja nos abençoar com seu discernimento divino. Mas aqui vem uma pergunta crucial. Como interpretamos essa sabedoria quando ela chega até nós? Como distinguimos entre nossos próprios pensamentos e a genuína orientação divina? Jesus nos deu a resposta em João, capítulo 10, versículos 3 e 4. As ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as tira para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Certamente você já sentiu aquela paz inexplicável ao tomar uma decisão, mesmo quando ela não fazia sentido lógico. Ou experimentou uma convicção profunda sobre um caminho a seguir, acompanhada de uma serenidade que transcende as circunstâncias. Essa é a voz do bom pastor. Essa é a sabedoria divina sendo comunicada ao seu espírito. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, nos dá uma das mais belas descrições de como Deus nos orienta. "E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda." A verdade é que Deus tem algo muito maior preparado do que simplesmente nos dar respostas para problemas específicos. Ele quer nos ensinar a viver permanentemente na dimensão da sabedoria divina, onde cada decisão, cada palavra, cada ação flui da sua perspectiva eterna. Mas como transformamos essa sabedoria divina em mudanças práticas no nosso dia a dia? Como vivemos de forma que nossa vida reflita verdadeiramente a sabedoria de Cristo? Vamos explorar algumas dimensões essenciais desta transformação. Primeiro, a sabedoria divina transforma nossa perspectiva sobre os problemas. O mundo diz que os problemas são obstáculos que devem ser evitados ou eliminados o mais rápido possível. Mas Deus revela algo completamente diferente. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos ensina: "Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência." Quando vivemos na sabedoria divina, começamos a ver os desafios como oportunidades de crescimento, as crises como momentos de maior dependência de Deus, e as dificuldades como contextos onde a glória de Deus pode se manifestar de forma mais poderosa. Segundo, a sabedoria divina revoluciona nossos relacionamentos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 15, Paulo nos instrui: "Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo." A sabedoria de Cristo nos ensina que verdade sem amor é crueldade.
mas amor sem verdade é ilusão. Aprendemos a falar a verdade, mas sempre com o objetivo de edificar e restaurar. Terceiro, a sabedoria divina transforma nossa relação com o tempo e as prioridades. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, somos exortados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando vivemos na sabedoria divina, não apenas gerenciamos melhor nosso tempo, descobrimos o tempo de Deus para cada coisa. Aprendemos a discernir entre o que é urgente e o que é importante, entre o que é bom e o que é perfeito segundo a vontade de Deus. Quarto, a sabedoria divina nos ensina a lidar com as emoções. O livro de Provérbios está repleto de orientações sobre como a sabedoria nos ajuda a governar nossos sentimentos em vez de sermos governados por eles. Provérbios, capítulo 16, versículo 32, declara: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. E é aqui que descobrimos um dos aspectos mais transformadores da sabedoria divina. Ela nos capacita não apenas a controlar nossas reações, mas a responder às situações do mesmo modo que Jesus responderia. Isso não é autocontrole humano, é o fruto do Espírito Santo operando através de nós. Quinto, a sabedoria divina revoluciona nossa compreensão sobre provisão e recursos. O mundo nos ensina a acumular, a competir, a garantir nossa segurança através dos nossos próprios esforços. Mas Jesus, no Sermão do Monte, revela uma perspectiva completamente diferente. Em Mateus, capítulo 6, versículos 26 e 33, ele nos ensina: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Viver na sabedoria divina significa descobrir que Deus não é apenas nosso provedor em tempos de necessidade. Ele é nosso provedor constante, sustentando-nos com recursos que muitas vezes nem percebemos. É aprender que nossa segurança não está no que acumulamos, mas na fidelidade daquele que prometeu cuidar de nós. Mas o que você vai ouvir agora tocou meu coração profundamente quando Deus me revelou esta verdade. A sabedoria divina não é apenas para nossa própria transformação. Em Daniel, capítulo 12, versículo 3, está escrito: e os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinarem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Deus nos concede sabedoria não apenas para nosso próprio benefício, mas para que possamos ser instrumentos de transformação na vida de outros. Quando vivemos na sabedoria divina, tornamo-nos fontes de orientação, consolo e esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Agora, deixe-me compartilhar algumas orientações práticas sobre como cultivar e aplicar essa sabedoria divina no dia a dia. Primeiro, desenvolva o hábito da meditação nas Escrituras. Não apenas leitura, mas meditação. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos instrui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditação significa ruminar a palavra, permitir que ela penetre profundamente em nosso coração e mente, até que comece a moldar nossa perspectiva e nossas reações automáticas. Segundo, cultive uma vida de oração contemplativa. Não apenas orações de petição, mas momentos de silêncio diante de Deus, esperando nele, ouvindo sua voz. O profeta Habacuque, no capítulo 2, versículo 1, declara:
Por-me-ei na minha torre de vigia, e sobre a fortaleza me colocarei, e vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Terceiro, pratique o discernimento espiritual em decisões pequenas. Não espere apenas os grandes momentos de crise para buscar a sabedoria divina. Peça a orientação de Deus para as escolhas aparentemente insignificantes do dia. É nos pequenos momentos que desenvolvemos sensibilidade para ouvir sua voz nos grandes momentos. Quarto, rodeie-se de pessoas sábias. Provérbios, capítulo 13, versículo 20 nos ensina: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A sabedoria é contagiosa. Quando nos associamos com pessoas que vivem na sabedoria divina, naturalmente começamos a absorver suas perspectivas e maneiras de reagir. Quinto, pratique a aplicação imediata das revelações que recebe. Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 23, nos adverte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Cada vez que Deus nos revela uma verdade, cada momento em que sentimos sua orientação, temos uma oportunidade de fortalecer nossa capacidade de discernir sua voz. Mas se não agimos de acordo com o que recebemos, gradualmente perdemos a sensibilidade espiritual. Sabe o que mais me surpreende na jornada de crescer em sabedoria divina? É descobrir que Deus está mais interessado em nos transformar do que em simplesmente resolver nossos problemas. Cada situação difícil é uma oportunidade para crescermos em sabedoria. Cada desafio é um convite para dependermos mais profundamente dele. Mas aqui está uma das verdades mais libertadoras que aprendi. Não precisamos ter medo de cometer erros enquanto aprendemos a viver na sabedoria divina. Provérbios, capítulo 24, versículo 16, nos encoraja: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O que importa não é a perfeição, mas a direção. O que conta não é nunca tropeçar, mas sempre se levantar e continuar crescendo. À medida que caminhamos nesta jornada de transformação através da sabedoria divina, começamos a experimentar uma das mais belas promessas de Jesus. Em João, capítulo 10, versículo 10, ele declara: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante não é apenas sobre bênçãos materiais. É sobre viver na plenitude da sabedoria, do propósito e da paz que vem de conhecer e seguir a Deus. A verdade que quero deixar gravada em seu coração é esta: a sabedoria divina não é um privilégio reservado para alguns poucos escolhidos. Ela é um presente disponível para todo aquele que genuinamente a busca. Jesus não fez distinção entre os instruídos e os simples, entre os poderosos e os humildes. Ele ofereceu sua sabedoria a pescadores e fariseus, a cobradores de impostos e mulheres da sociedade, a jovens e idosos. Imagine por um momento como seria sua vida se você vivesse permanentemente conectado com a sabedoria do céu. Como seriam suas decisões se você sempre soubesse qual é a perspectiva de Deus sobre cada situação? Como seriam seus relacionamentos se você respondesse às pessoas com a mesma sabedoria e amor que Jesus demonstrou? Essa não é uma fantasia impossível. É a vida que Jesus tornou disponível para todos nós através do seu sacrifício na cruz e do derramamento do Espírito Santo. É a vida que Ele deseja que experimentemos não apenas no futuro, mas começando hoje, neste exato momento. Enquanto você reflete sobre tudo o que compartilhamos, deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar o rumo da sua jornada espiritual. Você está disposto a abrir seu coração completamente para que a sabedoria divina transforme não apenas suas circunstâncias, mas sua própria natureza?
Está pronto para permitir que Jesus seja não apenas seu Salvador, mas sua sabedoria viva e operante em cada área da sua vida? Se a resposta do seu coração é sim, então você está no início de uma das mais extraordinárias aventuras que um ser humano pode experimentar. Você está prestes a descobrir que a sabedoria divina não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade transformadora que pode revolucionar cada aspecto da sua existência. Que o Senhor derrame sobre você a sabedoria que vem do alto, que é primeiro pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, conforme está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 17. E que esta sabedoria produza em sua vida os frutos de justiça que são semeados na paz para aqueles que efetuam a paz. A jornada da sabedoria divina está apenas começando para você. E tenho certeza de que o que Deus começou em sua vida, Ele será fiel para completar até o dia de Cristo Jesus.